Você tem sentido muito ciúmes? Você está se sentindo insegura no seu relacionamento? Pois é, sobre isso que eu vou falar hoje. Eu sou a Karina e eu tenho como propósito de vida ajudar as pessoas a expandir a sua consciência para finalmente conseguir viver aquele tão sonhado relacionamento saudável que a gente busca tanto na nossa vida. Bom, se você tem sentido muita insegurança, se você tem sentido muitos ciúmes, saiba que isso diz muito mais sobre você do que sobre a outra pessoa. Infelizmente, sinto te dizer. Ah, Karina, mas é ele que me deixa insegura. Ah, Karina, mas é ele que faz com que eu não confie nele. E por que você continua nessa relação, hein? Essa é a grande questão. O mundo, a vida, tudo é sobre você, não é sobre o outro. É a forma como a gente permite que as pessoas lidem com a gente. É a forma como a gente deixa as pessoas irem até onde a gente permite, né? Se a gente não coloca limites, se a gente não diz o que a gente quer, se a gente não aprende a se posicionar, as pessoas vão fazer o que elas acharem que é certo ou o que é melhor para elas. Quando a gente assume o controle e a responsabilidade da nossa própria vida por tudo o que acontece, seja isso positivo ou negativo, a gente aumenta muito a nossa sensação de poder. Por quê? Porque você é responsável por tudo que acontece na sua vida. Você deixa de se vitimizar, de achar que, ai meu Deus, eu sou somente uma coitadinha controlada, manipulada e que sofre com o que todo mundo faz ao meu redor. Então eu fico ali boiando na minha boinha, no meio daquele mar de gente cruel em volta de mim. E o mundo não é assim. A gente cria essa imagem de que nós somos coitadas e largadas e que a gente não tem controle sobre as coisas, porque a gente não quer se responsabilizar pela nossa própria vida. Só que quando a gente se responsabiliza por isso, não tem ninguém neste mundo que diga pra gente que o nosso valor é baixo. Por quê? Porque eu estou dizendo e mostrando para o mundo que eu tenho um alto valor, que eu sou responsável por tudo que acontece. Ai, Karina, mas eu era casada e o cara me traiu. Eu sou responsável por isso? Não. Você jamais vai ser responsável pelas atitudes das outras pessoas. Você é responsável com o que você faz com isso. Tá? Então, se você decidir ficar, se você decidir ir embora, se você decide ressignificar seu relacionamento, se você decide não olhar isso como um sofrimento, ou se você decide entender que isso não faz parte dos seus valores e vai embora. Ou seja, você é responsável por tudo que acontece na sua vida, não pela atitude das outras pessoas. Simples assim. Bom, então voltando ao nosso tópico aqui, já dando essa introdução para que a gente esteja aqui todas direcionadas para o mesmo caminho de que somos responsáveis pela nossa vida. Ponto final. Vamos tirar este véu de coitadas, de sofridas, de meu Deus, o mundo é contra a gente, porque isso só abaixa o seu valor, a minha sensação de alto valor. Eu determino qual é o meu valor. Meu valor é alto. Eu sou responsável por tudo que acontece, então eu não deixo as pessoas me tratarem de qualquer forma. Então, beleza. Eu estou ali ficando com um carinha e nós não sabemos exatamente o que nós temos. Mas eu também não vou falar nada. Eu vou falar alguma coisa? Eu acho que se eu falar, ele vai achar que eu tô pressionando ele. E aí, o que eu faço? Eu fico quietinha na minha, pra parecer que eu sou muito segura. Mas, na verdade, eu não sou. Eu tô chorando de noite, eu tô tomando um banho, falando, meu Deus, eu preciso tomar um anti-ansiolítico, porque eu tô muito ansiosa, porque ele deve estar saindo com outra pessoa. Então, tudo aquilo que eu tô tentando demonstrar para ele de segurança, de maturidade, eu não sou nada daquilo, mas eu preciso demonstrar que eu sou isso para ele me aceitar. Só que eu, no meu íntimo, sei que eu não sou nada disso. Eu não confio em mim, eu acho que ele vai ficar com alguém que seja melhor do que eu. Você pode até dizer assim, ah, não é melhor do que eu. Mas se você acha que ele vai ficar com outra pessoa, é porque você acha que tem muitas pessoas melhores que você. Porque se você achasse que você é a melhor opção, você nem se preocuparia com isso. Tá só paulada por enquanto, mas aí é pra gente acordar mesmo. Sabe por quê?
Porque as pessoas falam com a gente, quando a gente está nessa situação, como se tivesse uma fórmula mágica, como se o cara ainda estivesse num pedestal e a gente tivesse que adaptar a forma que a gente fala com os homens para a gente conseguir se encaixar no mundinho deles. Mas a vida não é assim. A vida não é assim. A gente tem que se sentir forte o suficiente para mostrar quem nós somos. Porque a gente não precisa se encaixar para caber no mundinho de homem nenhum. Muito pelo contrário, é muito importante que você mostre quem você é de verdade para que depois você não tenha que ficar sustentando uma mentira, caso isso vá para frente. E aí, o que eu quero dizer com isso? Eu quero que você se sinta forte, segura e dona de si, para que você não esteja só usando uma máscara para mostrar para ele que é isso, só para você proteger ele de ter que tomar uma decisão ou não, enquanto você sofre na sua cama. E como é que você faz para se sentir extremamente fortalecida? Para você não se preocupar se ele está ficando com outra pessoa. Para você não sofrer sozinha à noite no dia seguinte, dar aquele sorrisão para ele como se estivesse tudo bem. Bom, a primeira coisa que você vai fazer é para tudo. Para tudo que você está fazendo. Se você está colocando ele no pedestal, se você está olhando para ele como se ele fosse o rei do universo, para com isso. Quem está no pedestal é você. Você que é a pessoa importante nessa situação. Lembra? Tudo é sobre nós. Tudo é sobre a gente. Ah, Karina, mas você não entende disso. Você nem deve ter passado por isso. Não só passei, e passei muitas vezes, consegui superar, graças a Deus. Então eu consigo falar para vocês isso com muita propriedade, porque eu não estou falando de algo aqui que eu criei na minha imaginação ou de uma fórmula que eu vi e que eu li, que eu estou só falando. Não, eu passei por isso, deu certo para mim e dá certo para as minhas pacientes. Para quem não sabe, sou psicóloga e especialista em autoestima. Então, tudo que eu estou falando para vocês aqui, eu sei que é a forma como a gente tem que agir, porque isso dá sim certo. A gente fortalece a nossa autoestima, a gente deixa de se sentir insegura e pessoas seguras, elas são atraentes. Todo mundo quer estar perto de uma pessoa segura. Você transmite maturidade, você transmite segurança e, consequentemente, a pessoa sabe que você não está 100% disponível para ela. Quanto mais você está 100% disponível para uma pessoa, menos interessante você é para essa pessoa. Lembra, pensa assim, ó, com certeza, todo mundo já passou por isso. Sempre teve aquele carinha lá que ele estava muito no seu pé, muito no seu pé. E aí ele mandava mensagem e ele queria, meu Deus, mas eu preciso de você. A gente não tá nem aí para essa pessoa. Por quê? Porque tá fácil demais, tá disponível demais, é abundante demais. O ser humano dá muito mais valor ao que é escasso, ao que ele não tem tanto acesso. Mas lembrem-se, aqui não é para você criar nenhum tipo de teatrinho, do tipo, eu vou criar um joguinho, ou eu vou mostrar que eu estou indisponível, que eu tenho outras coisas melhores para fazer, mas a minha cabeça tá lá com ele. Não é sobre isso. Tudo isso aqui que a gente está falando é sobre você. É para que você melhore a sua saúde mental. É para que você se veja como prioridade. É para que você leve a sua autoestima a ponto de você entender que não existe uma opção melhor que você. Se não existe uma opção melhor do que você não sente ciúmes. Olha essa mágica. Se eu consigo criar na minha mente uma crença, uma verdade, uma realidade de que não existe uma opção melhor do que eu não vou me preocupar se esse cara está ficando, está saindo com outra pessoa. Agora, como é que eu faço para entender que não existe ninguém melhor do que eu? Me colocando como prioridade. Parando de pensar nele o tempo todo. Aonde está o meu foco, os meus pensamentos, é onde está a minha energia. Se os meus pensamentos, o meu foco está nele o tempo inteiro, como é que eu vou focar em mim? Como é que eu vou entender que, cara, eu faço o melhor para mim, eu dou o melhor para mim, então eu sou incrivelmente ótima. Mas se eu não estou me colocando como prioridade, como que eu espero que a outra pessoa vai me colocar como prioridade? O mundo ele é um espelho. Ele te trata da maneira como você se trata. Se você se trata bem como prioridade, com carinho, se você não se coloca em qualquer situação, se você não se diminui para caber na caixinha de alguém, é dessa forma que a outra pessoa vai te tratar. Sem joguinhos,
sem inventar isso na sua cabeça, vivendo isso de verdade. Chega de sofrer por um relacionamento que você está querendo construir, mas que é utópico construir isso em cima de mentiras. É muito mais interessante que você foque em você, eleve a sua autoestima de verdade e aí sim esteja pronta para viver um relacionamento tranquilo. Porque um relacionamento saudável, ele é construído à base de confiança, conversas e a sua autoconfiança, a sua autoestima, que é o que vai dar todo um impulso, um incentivo para que você possa ter esse relacionamento saudável com uma pessoa que também esteja no mesmo nível que você. Porque se você quer viver um relacionamento saudável, você está buscando um homem que vai te valorizar, que vai te tratar com carinho, que vai cuidar de você, que vai te respeitar, que vai ser sincero, que vai saber falar as coisas que ele pensa, que vai construir uma vida junto com você. Mas e você? Está preparada para dar isso para outra pessoa? Porque se você não se sente segura, confiante, confia em você mesma, você não está preparada para dar isso para outra pessoa. Então a pessoa que está preparada para dar isso para alguém não vai se interessar por você. Simples assim. A primeira premissa para que a gente viva um relacionamento de alto valor é nós termos as qualidades que nós estamos buscando na outra pessoa. Essa é uma premissa indispensável. Não tem como você querer se relacionar com um homem que possa te dar muita coisa e você não estar preparada para dar o mesmo para ele. É uma troca. Um relacionamento é uma troca mútua e constante, tá? Primeira coisa, cuide da sua autoestima. Coloca o foco em você. Tira o foco desse relacionamento. Tira o foco dessa pessoa e traz esse foco para você. Mas, meu Deus, Karina, eu não consigo. Eu só consigo ficar bem quando ele me manda uma mensagem. É porque você tem dependência emocional. Dependência emocional é doloridíssimo. Faz com que você só tenha uma vida depois que aquela pessoa fala com você. Depois que aquela pessoa diz para você que tá tudo bem. Enquanto ela não falou que tá tudo bem, você não consegue tocar a sua vida. Você depende emocionalmente dela. É igual uma pessoa que fuma cigarro. Vamos pensar numa dependência, né? Realmente, que a gente consiga ver, que fique mais claro. Dependência de cigarro. A pessoa, ela está acostumada, todo dia que ela acorda, pegar o cigarrinho dela, dar umas tragadinhas, tomar um cafezinho e começar o dia dela. O dia que ela não tem o cigarro na casa dela, ela fica desesperada. Deus, eu preciso sair, eu vou comprar cigarro, eu vou em algum lugar, e aí, por algum motivo, na cidade que ela tá, acabou o cigarro. Né? Vamos pensar assim, acabou o cigarro naquele lugar. Ela vai entrar o quê? Abstinência, que é aquele desespero, a mente começa a soltar aquelas químicas de que, meu Deus, Karina, cadê meu cigarrão da manhã? Vamos achar isso daqui, pelo amor de Deus, senão não consigo pensar em outra coisa. E é a mesma sensação de quando uma pessoa tem dependência emocional e ela não consegue começar o dia dela sem falar com aquela pessoa. Ou ela falou alguma coisa que ela realmente gostaria de falar, mas que ela, por algum receiozinho dela, ela acha que aquela pessoa entendeu aquilo errado e tá meio estranho com ela. Aí acabou o dia da pessoa. Não posso viver se eu não conseguir resolver essa situação com essa pessoa. E aqui eu não tô falando sobre um casamento, tá? Entenda uma coisa. Níveis de relacionamento são diferentes. Quando a gente está ficando com uma pessoa, a gente entrega o que o ficar exige. Quando a gente está namorando, a gente entrega o que namorar exige. Quando a gente está casado, a gente entrega o que ser casado exige. Cada nível de relacionamento troca, exige um pouco mais de você, tá? Então, quando a gente tem umas questões de casamento, elas são um pouco mais complexas, porque você vive com a pessoa, aquela pessoa convive com você muito tempo, e muitas das vezes o seu bem-estar dentro da sua casa depende da sua relação com a pessoa. Mas eu não estou entrando profundamente aqui. Eu estou falando sobre questões de relacionamento que ainda estão um pouco obscuras, tá? Mas que também vai servir para você caso você tenha um casamento e entenda que você tenha dependência emocional do seu marido, tá bom? Isso aqui, a gente vai fazer um outro vídeo falando especificamente sobre dependência emocional. Então, quando você se coloca em primeiro lugar, você entendeu que você tem dependência emocional, começa a devorar conteúdos ou vai fazer terapia, vai cuidar da sua mente, meditação, yoga, para que você se cure da sua dependência emocional.
Porque você precisa dessa energia, dessa atenção voltada para você, para que você volte a ser o foco da sua vida. Segunda coisa, começa a entender quais são os pensamentos que você tem a seu próprio respeito. Quando nós temos a autoestima baixa, nós estamos acostumadas a ter pensamentos negativos a nosso respeito o dia todo. Ai, meu Deus, como eu tô gorda. Ai, meu Deus, e essa ruguinha aqui? Ai, meu Deus, e esse cabelo? Ai, meu Deus, porque não sei o quê. E a gente pensa coisas negativas a nosso respeito o tempo todo. E da onde veio isso? Da nossa infância. Porque nós provavelmente fomos criadas por pessoas que nos criticavam muito, cobravam muito da gente, não nos elogiavam e bombardeadas de crenças e informações negativas, o que nós fizemos, construímos esse padrão de pensamento negativo a nosso respeito. Só que isso tem conserto, sim, mas você precisa prestar atenção nos seus pensamentos e ir repreendendo os pensamentos toda vez que eles aparecem. Ai, mas nossa, eu também, né? Se eu fosse um pouco mais magra, ele ia gostar de mim. Não ia, não, tá? Não ia. Autoestima, ela não tem a ver com aparência física, tá bom? Você pode se achar linda e se colocar em ambientes que te tratam completamente mal. Você pode se achar linda e se relacionar com homens que te traem loucamente, que não te respeitam, que são abusivos, tá? E por que você entra nesse tipo de coisa mesmo sendo linda? Porque a autoestima não tem nada a ver com aparência física. Autoestima é o quanto eu me amo, o quanto eu me valorizo, aonde eu me coloco, o que eu permito ou não. E aí, quanto mais eu me valorizo, quanto mais eu me cuido, quanto mais eu tenho a minha autoestima elevada, quanto mais eu tenho a minha sensação de valor elevada, mais bonita eu me acho. Entende? É o contrário do que a gente geralmente acha. Ai, quando eu estiver linda, minha autoestima vai estar lá em cima. Não, 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 não. Não tem nada a ver. É o contrário. Aumente primeiro a sua autoestima e depois você vai se achar linda. Por exemplo, pessoas que estão com a autoestima muito baixa têm muito mais dificuldade de emagrecer. Porque elas acreditam que elas não conseguem, que elas não merecem. Então, eleva primeiro a sua autoestima e depois vai pensar em emagrecer. Fica muito mais fácil, tá? Só que a gente é acostumado a entender que é o contrário. Quando eu estiver linda, aí sim. Não. Primeiro a autoestima, depois a aparência física, tá? Então, cuidei da minha autoestima, cuidei do meu alto valor, tirei a minha atenção daquele cara, trouxe para mim, tô cuidando dos meus pensamentos, tô tratando cada vez mais os meus pensamentos para que eu não pense coisas negativas a meu respeito o tempo todo. Então veio na minha cabeça assim: "Ai, mas eu preciso emagrecer". Eu preciso mais depois. Agora eu estou linda, eu estou fazendo o meu melhor. Tá? Então, mas será que ele vai gostar de mim? Claro que vai. Eu sou a melhor opção que ele poderia ter. E assim você vai trucando seus pensamentos ruins a seu próprio respeito. Os pensamentos são moldáveis. A gente está acostumada a achar que os nossos pensamentos eles definem quem nós somos. Só que não é assim. Eles são só padrões repetitivos de crenças que nós escutamos lá na nossa infância de coisas negativas a nosso respeito. Então a gente pode sim remodular isso, reprogramar a nossa mente para termos pensamentos positivos. Então, trouxe a energia para mim, estou me curando da dependência emocional, puxando de volta essa energia para mim, estou melhorando a qualidade dos meus pensamentos e agora eu vou procurar hobbies, coisas que eu goste de fazer. Eu vou investir um tempo em mim, eu vou descobrir coisas que eu sou boa, eu vou me amar, eu vou tentar viver as emoções que eu gostaria de viver com uma outra pessoa sozinha. Eu vou me curtir. É isso que eu vou fazer. E aí, tudo o que aconteceu ao meu redor vai ser um reflexo do que eu estou fazendo por mim. E olha que loucura, a vida passa a ser mais divertida, passa a ser mais interessante. A minha vida deixa de se resumir a uma única pessoa. E quando eu consigo fazer isso, é quando eu descubro que eu tô pronta para viver um relacionamento realmente incrível, um relacionamento saudável. Porque enquanto a minha vida é aquela pessoa e eu não tenho vida sem essa pessoa, eu não tô pronta para isso. Porque eu vou colocar um peso nas costas dessa pessoa tão grande que ela não vai conseguir carregar, que ela não vai querer carregar e que eu não vou conseguir ser feliz se essa pessoa não existir para mim. A vida não tem graça assim. A vida não é para ser vivida assim.
Então, vamos começar a trocar essa imagem do que é um relacionamento saudável. Relacionamento saudável é saudável. Ele não é pesado, ele não é sofrido, ele não é difícil. Só que primeiro você precisa aprender que a vida não é difícil, não é pesada. E aí depois tudo vai se encaixar para que seja mais leve, para que seja mais gostoso. Eu espero ter te ajudado. Se eu te ajudei, clica aqui embaixo, dá o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve no canal e vamos compartilhar esse vídeo para todo mundo que a gente entender que precisa escutar essa mensagem.